Bom dia, pessoal. Ou boa tarde para vocês. Bom, esses slides que eu vou passar agora para vocês seriam os slides que nós viríamos na aula de hoje, do dia 26, tá? Então, são os slides que é a apresentação de como preparar a apresentação de seminários. A aula seria sobre isso. Como fazer a apresentação de seminários. Eu vou dar algumas dicas aqui bem bacanas, tá? Que acredito que vai ajudar vocês a apresentar, a fazer, a elaborar e a apresentar o seminário que já vão começar, acredito que na próxima semana, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente começa a apresentação, o que é que a gente faz no começo de qualquer apresentação? A gente se apresenta, né? A gente se apresenta. E então, boas apresentações, eu gosto de começar com essa frase, porque boas apresentações, elas não são construídas, elas não acontecem por acaso. O que é que isso quer dizer, gente? Que uma boa apresentação requer preparo, requer paciência, requer você se colocar no lugar da sua plateia, tá? E não é simplesmente copiar e colar aquilo que você leu para você poder ler de novo lá na hora. Tem um pouco mais do que isso, tá? Então, eu vou começar aqui com essa frase, tá? Eu vou fazer em parênteses, mas na hora eu vou explicar para vocês por que a gente começa com uma frase. Isso aqui se chama de uma frase gancho, tá? É uma frase gancho, é uma frase que você geralmente faz no início da apresentação para chamar a atenção da sua plateia. Então, como a minha apresentação é sobre seminário, eu coloquei essa frase gancho, mas claro que você não vai dizer, olha, gente, eu estou fazendo a minha frase gancho agora. Não. Então, na hora lá eu dizia, gente, você já se perguntou, vocês já se perguntaram por que as apresentações do TED Talk aquele, só tem a duração de 18 minutos? Alguém sabe? Então eu ia criar aquele clima para gerar curiosidade na minha plateia, tá? E daí eu ia explicar que as apresentações do TED Talk têm 18 minutos porque pesquisas mostram e demonstram que que a gente consegue reter uma, uma certa concentração em até 20 minutos. Tá? Depois disso, a nossa mente fica dispersa. Por isso que as apresentações do TED têm 18 minutos, porque elas têm uma garantia científica de que as pessoas vão estar prestando atenção ininterruptamente durante aquele tempo. Então, a apresentação de hoje vai ser sobre. Vou botar aqui para ajudar, tá? Então, quais são as etapas de um seminário, tá? Bom, primeiro você faz a abertura, né? Que você se apresenta, tá? Depois você faz a introdução, onde você vai contextualizar o tema do trabalho que você está apresentando. E depois você vai falar o desenvolvimento, ou seja, qual é a parte central do trabalho, onde você vai falar da análise e do encadeamento entre os tópicos, né? Então você vai falar, digamos, no caso, falou da introdução, aí você vai falar dos objetivos, inclui embasamento teórico, inclui a metodologia e inclui os resultados, tá? Que aqui eu dei um exemplo de uma apresentação de meia hora, mas a apresentação de vocês eu acho que vai ser de no máximo 15 minutos, para que a gente consiga botar mais gente no mesmo dia, ok? Então eu quero que vocês programem uma apresentação de entre 15 e 20 minutos, tá bom? Deixa eu só logo falar uma coisa, que planejem, então, no caso, se for de 15 a 20 minutos, um slide por minuto. Então, não deve passar, digamos, de 15 a 18 slides, tá? Porque você sempre fala, é esse o tempo ideal para cada slide. Então, seriam essas etapas para uma apresentação. Por último, você vai abrir para discussão, depois que você apresentar a conclusão do seu trabalho. Ok, então como é que a gente apresenta? Qual é a forma de apresentar? Né? Primeiro você tem que ter domínio do tema. Eu acredito que vocês tenham já, afinal vocês fizeram uma resenha sobre isso, tá?
Então, você tem que apresentar segurança para as pessoas. E essa segurança, ela vai, a partir dela, vai com certeza surgir uma fala fluente, espontânea, sem leitura, tá? Então, professora, eu vou ter que falar sem ler? Olha, idealmente é a gente falar sem ler. É você treinar algumas coisas. Tem que você treine algumas frases que você possa falá-las sem ler. Ou então ler alguns pontos que você vai colocar nos slides, que são pontos que vão lhe remeter ao que você quer lembrar, como se fosse um tópico, entendeu? Você vai ler aquilo ali e você vai lembrar o que você deveria falar, tá? Então, uma pronúncia clara, tá? Vão expor o assunto dentro de uma sequência lógica, você não vai começar falando da conclusão e depois falar da introdução. Tem que seguir a sequência lógica do próprio artigo, nesse caso. Priorizar os aspectos essenciais. Então, como eu falei, os 5 minutos, os 5 minutos iniciais de qualquer palestra, de qualquer apresentação, eles são cruciais. São 5 minutos que vão determinar se a sua plateia vai prestar atenção em você ou não. Então, nesses 5 minutos é quando você vai se apresentar, é quando você vai dar a sua frase gancho, que é aquela frase efeito que você vai capturar a atenção das pessoas, tá? Que eu vou já falar um pouquinho mais sobre elas. E nessa apresentação também é onde você vai apresentar que você está preparado para falar dos tópicos, né? De cada tópico, porque cada tópico ele está encadeado no segundo, no terceiro e no quarto, enfim. Então, tem que ter uma consciência, uma consciência corporal, você não vai ficar lá né, com uma postura que não seja uma postura adequada para a apresentação. Você vai prevenir situações que desviam a atenção do público, então você não vai ficar o tempo todo chamando a atenção para outras coisas, ou parando, ou interrompendo, tá? Por isso que é importante que na hora que a pessoa esteja apresentando, vocês, por favor, se concentrem. E aqui é o tempo que eu já falei, de 15 a 20 minutos, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou elaborar esses slides? Eu coloquei outro vídeo do tutorial dos slides pelo Google Slides, tá? Mas vamos lá. Então, como eu falei, pano de fundo claro, letra escura e vice-versa. Eu sugeri que vocês colocassem uma fonte Arial ou semelhante, tá? De tamanho 24 a 30 no máximo, tá? Então coloquem lá a fonte desse tamanho. Não poluir os slides, gente. Não coloquem slides com mais de 8 linhas. Porque já é comprovado, cansa. Na hora que a pessoa olha para os slides, que vê aquele slide cheio de frases, parágrafos inteiros copiados, as pessoas elas já perdem a vontade de prestar atenção ali. Porque ela já sabe que você vai ler, que você não vai falar. Ok? Então, atenção, de no máximo 8 linhas. E de até 8 linhas, 8 palavras por linha, ok? Tentem resumir, parafraseiem o que vocês vão falar. Não copiem e colhem, porque se vocês copiarem e colarem, vai dar mais de 8 linhas, tá? Vocabulário adequado. Vão distribuir o tamanho da letra conforme a importância do conteúdo, claro, título, letra maior, né? Se for alguma coisa que você queira chamar a atenção, você pode botar aí uma fonte mais escura, enfim. Já falei aqui das 6 a 8 palavras por linha. Bom, então você vai falar: meu nome é Fulano, sou graduando do curso tal, 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 tá? E aí você vai falar o gancho, que é justamente aquilo que vai fisgar a sua plateia, certo? Existem algumas técnicas de gancho. Você não precisa fazer isso? Não, não precisa, mas já é bom você saber que isso aqui, gente, é algo que as pessoas, se vocês prestarem atenção naquelas palestras do TED, todo mundo faz, que é um momento inicial ali, onde os palestrantes falam algo que capturam a curiosidade dos ouvintes, tá? Então, o que é gancho? Então, vamos lá. O gancho é algo que vai atrair a curiosidade do seu público. Você pode fazer uma declaração, né? Você pode dizer, enfim, uma frase relacionada ao seu trabalho. Claro, gente, atenção, esse gancho tem que ter algo a ver com o seu trabalho. Se você vai falar de negligência infantil, negligência do cuidado infantil, né? Como eu sei que algumas pessoas, quer dizer, eu acho que eu sei que alguém vai falar,
Estou dando um exemplo. Então, você vai falar de algo mais amplo, né? Então, você vai fazendo declaração. Gente, vocês sabiam que tantas crianças ou tantas famílias, ou que isso é uma realidade. Então, você chama a atenção para o aspecto mais geral. Isso já prende a atenção. Você faz uma declaração. Ou então, você convida as pessoas a imaginar algo. Gente, imagine se você é uma criança e seus pais têm que trabalhar e né, como é que é para a cabeça de uma criança ficar numa casa, assim, um adulto, tal, tal, tal. Então você vai fazendo essas artimanhas, essas estratégias que tenham a ver com o seu trabalho. Ou você pode simplesmente fazer uma pergunta, gente, vocês acham que isso é uma realidade? Esse dado é uma realidade no país? Enfim, eu estou dando exemplo, mas qualquer tipo de pergunta, tá? Apresentar dados, apresentar estatísticas, ou usar uma metáfora, um provérbio, uma citação, tá? Ou então contar uma história pessoal sua. Tudo isso aqui, gente, são estratégias, existem outras, mas essas são as principais para você dar um gancho que faz parte da apresentação do trabalho, ok? Então, eu vou ter alguns exemplos de gancho. Você sabia que, de acordo com os estudos ou estatísticas recentes, blá, 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 quando pensamos sobre o tema tal, percebemos isso. Já pararam para pensar como deve ser isso? Ok? Então, depois que você faz o gancho, você vai, que as pessoas se prendem à sua apresentação, aí sim, você vai começar a pincelar os principais pontos da sua apresentação. Ó, essa apresentação vai tratar sobre, notem que eu botei cores diferentes, tá? Que são possibilidades diferentes. Essa apresentação vai tratar sobre, essa apresentação procura mostrar os principais pontos do trabalho de fulano, ou essa apresentação aborda algumas questões analisadas por fulano no seu artigo intitulado tal. Ou essa apresentação busca mostrar algumas das análises feitas por fulano e beltrano no seu trabalho sobre X, tá? Aqui são alguns modelos para vocês falarem dos principais pontos. Então, se eu vou começar uma apresentação, eu faço o gancho e aviso para a minha plateia, para os meus ouvintes, sobre o que é que se trata o meu trabalho. As pessoas querem saber, afinal, elas estão ali esperando saber o que é que se trata, ok? Então, falou sobre o que se trata, agora você vai falar como é que ele está organizado. Olha, essa apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiro eu vou falar a introdução, depois eu vou falar os objetivos, depois eu vou falar isso e isso. Primeiro falaremos sobre isso, depois explicaremos isso, por último trazemos algumas questões referentes a isso. Ou você pode falar, bom, gente, nós começamos pela apresentação falando do contexto do trabalho, em seguida nós mostramos os objetivos pretendidos, depois tal, 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 ok? São algumas possibilidades de você falar da organização do trabalho. Pronto, vamos passar agora o conteúdo dos slides, que eu já botei lá no outro vídeo. Introdução, que deve ser de 1 a 2 slides no máximo, que é o quê? O que o fez pensar no assunto? O que fez o autor do artigo pensar nesse assunto? O que foi que levou? O que foi que o motivou? Foram outras pesquisas? Foram dados? Foi uma indagação pessoal? Geralmente, gente, isso está lá explícito na introdução dos artigos, tá? Ninguém começa a fazer um artigo simplesmente sem justificar por que aquele artigo surgiu, de onde ele surgiu. Então, a introdução de vocês deve conter alguns bullets, alguns pontos trazendo essas motivações, tá? Depois, os objetivos. Para quê? O porquê essa pesquisa foi feita? Tá? O que foi que o autor dessa pesquisa pretendeu? Analisar o quê? Investigar o quê? Comparar o quê? Está lá nos verbos de objetivo. A gente viu que isso já está lá explicitado desde o abstract, desde o resumo. E no artigo principalmente, né? Então, vocês vão ter que identificar no artigo de vocês os objetivos do trabalho. E ele diz lá, esse trabalho tem o objetivo de pretendemos isso, buscamos realizar isso, tá? Então, vocês vão ter que investigar como é que ele fala dos objetivos do trabalho dele. E vão botar no slide. Em seguida, vocês vão falar do embasamento teórico. Todo e qualquer trabalho, as pessoas se baseiam em algum autor. Bom, eu vou falar sobre esse tema, só que eu preciso me embasar em outros autores que já falaram sobre isso. Eu não posso falar da minha cabeça. Não é um achismo. Eu vou lá, por isso que existe um embasamento teórico. Em quem ou em quais teorias esse autor do artigo se baseou para fazer o trabalho dele? Tá?
Ele está lá também explicitado. Não precisa explicar a teoria, tá, gente? É só dizer, ele se baseou em fulano de tal, aí você bota entre parênteses o ano, do jeito que ele bota no artigo, tá? Então, se for o caso, ele se baseou em Foucault, 1960. Ele se baseou na teoria da, sei lá, da líquida de Bauman, né? Eu tô dando um exemplo. Então, aí você vai botar o nome da teoria, se houver, e o nome do autor, que sempre há de haver, né? Porque se há uma teoria, ela surgiu de algum autor. E o ano, tá? Tem que dizer o ano, entre parênteses. Não é para explicar, é só para indicar quais foram as teorias. Em seguida, como foi que essa pesquisa foi realizada? Como foi que ela foi feita? Ele só fez uma pesquisa bibliográfica? Houve entrevista? Houve que tipo de, como foi que ele conduziu? Quais foram os participantes? Quantos participantes participaram da pesquisa? Enfim, tá tudo lá na metodologia. Você vai botar também só explicando rapidamente. Ok. Depois, tá. O autor chegou a tais resultados. O que foi que ele encontrou com essa pesquisa? Ele encontrou que tantos por cento da população pesquisada faz isso. Então, ele tem que chegar a um resultado, tá, gente? Não existe artigo sem resultado. Principalmente se ele foi publicado. Ninguém vai deixar um artigo ser publicado se não tem um resultado palpável. Ou resultados. Identifiquem os resultados. Tá, tem aqui também, era para ter um depois dos resultados com as considerações finais, né? Que eu falei que são as reflexões ou as implicações dos resultados. Ok, o que é que esses resultados significam? Né? Quais são as consequências desses resultados? Que mais pesquisas precisam ser realizadas? Os resultados foram satisfatórios? Então, o autor, geralmente, além dele falar dos resultados, ele faz uma investigação, uma análise, ele faz uma reflexão sobre os resultados dele. Ele é humilde. Alguns deles dizem, olha, os meus resultados não foram satisfatórios. Tá? Então, algumas pessoas colocam essas considerações de maneira bem clara. Então, título, use letras minúsculas, exceto o título, não use letras pequenas demais, não polua o slide, no máximo 7 linhas ou 8, tá? 7 palavras ou 8 por linha. Evite abreviações, tabelas de 2 colunas, use no máximo 4 linhas para tabelas, refaça tabelas publicadas se elas estiverem muito inadequadas ou então muito ilegíveis. Se for mostrar dados de outros autores, gente, sempre coloca referência. Quem foi que falou aquilo? Se não foi você, diga quem foi, tá? Bota o sobrenome do autor que falou e entre parênteses o ano que ele falou aquilo. Então, você vai reservar 14 minutos e meio, no caso 15, 20 minutos, tá? Então é importante, gente, que vocês treinem a sua apresentação. Não cheguem na hora da aula sem treinar. Tá? O treino é tudo. Falem sozinho, falem para alguém, gravem vocês falando para ver quantos minutos daria, tá bom? É importante que vocês façam esse treino. Então, eu já falei isso no começo, mas é isso aí. Positividade, fale com motivação, olhe para a plateia. Se você ficar nervoso ou nervosa, escolha alguém da plateia, mantenha um contato visual com aquela pessoa, ou com uma ou com 2 pessoas, com quem você se sentir mais à vontade, né? Procure falar devagar. Sempre se reporte aos slides, apontando para eles, tá? Para orientar. Então, o slide não está ali para você ler, ele está aí para lhe orientar, certo? Não para você ficar lendo os slides de costa para os seus ouvintes, para a plateia. Você lê o que está lá, se orienta, lembra o que você vai falar a partir do que está lá, e aí você fala, ok? Procurar usar as mesmas palavras, né? A não ser que você vai explicar algo que está lá. Aí você lê e você explica com suas próprias palavras o que está lá. Então, aqui são alguns exemplos de como devem ficar os gráficos, para que fique bem claro, tá? Bem legível, que não haja distração e você possa dar um desfecho para a sua apresentação, né?
enfim, que geralmente vai vir com as considerações finais. Ou então com a sua própria percepção do artigo, tá, gente? Eu gostaria que vocês falassem se vocês gostaram do artigo, o que é que vocês aprenderam com esse artigo, quais são as suas críticas em relação a esse artigo, esse é que eu queria que fosse um fecho, um desfecho para a sua apresentação. E no final a gente vai reservar alguns momentos para perguntas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham tirado proveito aí desse tutorial básico, basiquíssimo, para fazer apresentação de seminário. Então, baseiem-se nele ou em outras coisas que vocês queiram. Eu acho que isso aí, pela minha experiência, é o que vai ser bem útil, não só para essa disciplina, mas para as demais que vão surgir. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Beijinho, tchau, tchau.